Shalom Lekulam, shalom para todos vocês, que o Eterno te abençoe e te guarde, a você, sua casa, sua família e toda a sua parentela. Agradecemos ao Todo-Poderoso, ao Rei de todo o Universo, Criador de todas as coisas, por nos proporcionar mais uma vez um momento como esse, de estarmos reunidos, estarmos novamente reunidos com o propósito de estudar a Escritura Sagrada. É com muita alegria que eu apresento a vocês mais uma série de estudos do canal Teshuvah Total, série essa solicitada pelos nossos assinantes, quando fizemos uma votação aberta para todos, escolheram o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse. Um livro temido por muitas pessoas. Um livro tido como muito complicado pela quantidade de símbolos, mas também é tido como assustador. Muitos filmes, muitas histórias, muitos contos foram feitos ao longo da história utilizando o nome Apocalipse. As pessoas, muitas delas, têm medo de ler ou ouvir falar no Apocalipse. Com certeza é o livro mais controverso de todos da história. Ou seja, existem muitas opiniões sobre esse livro, muitas vertentes. Um livro que também sempre abre muitos debates, muitas discussões, por causa da quantidade de versões, de interpretações, etc. Seguindo a linha da Teshuvah Total, que é sempre trazer estudos baseados no contexto original das Escrituras Sagradas, que é o hebraico, eu aceitei com muita humildade esse desafio. E a primeira coisa a fazer foi traduzir, porque não temos traduções do hebraico, do livro de Revelação. Essa é a primeira tradução diretamente do hebraico que eu conheço. Até então eu não sei, nunca vi em todas as épocas nenhuma tradução diretamente do hebraico. Essa, com muita humildade, é a primeira que disponibilizaremos ao público. A primeira tradução do livro de Revelação diretamente do hebraico para o português. O mais fiel possível do texto hebraico. Eu mesmo fiz essa tradução. Não é uma tradução que alguém fez e eu estou passando para vocês. Eu fiz essa tradução. Graças ao Todo-Poderoso. Palavra por palavra. Do primeiro verso do capítulo 1 de Apocalipse ao último verso do capítulo 22 de Apocalipse. Será disponibilizado, inclusive, para todos vocês, ao final de todo o estudo, de toda a série de estudos do livro de Apocalipse, gratuitamente, todo o livro de Revelação em hebraico e com a respectiva tradução na linha embaixo do português. Isso será disponibilizado gratuitamente para todos os assinantes da Teshuvah Total, que poderá ser compartilhado com quantas pessoas vocês quiserem, contanto que não haja comercialização. Nada da Teshuvah Total, nada que é produzido pela Teshuvah Total pode ser comercializado. Esse é um propósito que temos, faz parte da ética da Teshuvah Total desde a sua criação, desde o seu início. Então, que o Eterno abençoe a tua vida, fale ao teu coração e que você possa aproveitar o máximo desse livro maravilhoso. Posso dizer a vocês com toda certeza, não é mais um livro
apocalíptico, entre aspas, do primeiro século, criado por judeus. Os judeus criaram muitos livros apocalípticos no primeiro século. Todos eles, o final é desolador. Diferentemente desse livro, que o final é maravilhoso. Essa é a grande diferença. O final é maravilhoso. Há esperança, há uma bendita esperança para nós. Vamos iniciar nesse primeiro shiur, nesse primeiro estudo, nessa primeira aula. Nós vamos fazer uma introdução do livro de Apocalipse. É importantíssimo você ter essa introdução, é importantíssimo você ter esses detalhes no princípio, para que você possa entender o livro, para que você possa entender os detalhes desse livro. Então, esse primeiro shiur será apenas uma introdução. Eu quero começar lendo esse texto do profeta Yeshayahu, Isaías, no capítulo 24, versos 5 e verso 6. Por que eu coloquei esse texto? Porque parte desse texto é utilizada no livro de Revelação. Na verdade, vamos ver daqui a pouco, 2/3 do livro de Apocalipse, Revelação, 2/3, mais de 66%, são trechos da Escritura Sagrada, da Torá, dos profetas e dos escritos. É impressionante. Linhas, trechos, às vezes até frases, são exatamente iguais. Isso você só nota quando lê no hebraico. Muito bem. Diz o seguinte o texto do profeta Yeshayahu. Vehaaretz Ramfa Tahat Ishveia. A terra está contaminada pelos habitantes dela. Que avru Torot, pois transgrediram os ensinamentos. Torot. A palavra Torot é o plural de Torá. Torot. Transgrediram os ensinamentos. Halfu Hok, substituíram, alteraram regulamentos. O regulamento da Torá. Os Hukim, os mandamentos menores, os mandamentos sem explicação. Alteraram. Substituíram, mudaram. Hefru Brit Olam, quebraram uma aliança eterna, a Torá. Quebraram uma aliança eterna. Portanto, uma maldição devora a terra e machuca os moradores dentro dela, pela culpa deles. Portanto, estão desolados os moradores da terra e ficarão poucos remanescentes. Yeshayahu, capítulo 24, versos 5 e verso 6. Assim, nós iremos iniciar o estudo do livro de Revelação. Quero começar desmistificando o Apocalipse. Essa palavra que causa muito medo, muita repulsa. As pessoas têm medo dessa palavra porque é uma palavra que choca. Apocalipse. Até parece que é uma coisa tem a ver com o fim do mundo, com destruição, com... Gente, Teshuvá é justamente isso. Desmistificar as coisas que as pessoas têm na mente, os mitos, e trazer as coisas para o contexto original, trazer as coisas para o contexto da Escritura Sagrada. Isso é Teshuvá. Veja só, Apocalipse, na verdade, é a tradução
do hebraico para o grego. A palavra Apocalipse vem do grego. Vem do grego. Apocalipse. Apocalipse. Eu separei porque realmente são duas palavras que se juntam. Apocalipse. É uma tradução do hebraico para o grego. O livro de Apocalipse não foi escrito originalmente em grego, até porque Yeshua não falou com Yohanan em grego. Yeshua sempre falou em hebraico, em todos os momentos. Hebraico, aramaico, é o mesmo contexto. Quando Shaul HaShaliach, conhecido como apóstolo Paulo, relata como foi o seu encontro com Yeshua a caminho de Damasco, ele diz que Yeshua falou com ele em hebraico. Isso pós-ressurreição, obviamente. Então, sempre falou em hebraico. Yeshua não ia falar para Yohanan, o seu discípulo judeu. No contexto da Escritura, 66% do livro de Revelação são trechos da Escritura Sagrada em grego. Quando Yeshua disse, aquilo que você ouve, escreva. Aquilo que você vê, escreva. Então, quando ele escreveu em hebraico. Obviamente que enviou o texto para muitos lugares. Vamos ver isso mais na frente. E claro, esses textos foram traduzidos para o grego, sem dúvida nenhuma. Mas originalmente foi escrito em hebraico. E uma das provas é isso aqui. Apocalipse não é nada assustador, muito pelo contrário. Apó em grego quer dizer retirar. Retirar. Calups quer dizer sombra. A planta que você conhece como eucalipto vem do grego. Eu quer dizer boa, calipto quer dizer sombra. Vem de calupsis. Boa sombra. Então a planta eucalipto significa isso, boa sombra. Apocalipse, retirar, remover a sombra. Então, algo que é sombreado, você não vê realmente como ele é. Ele está sombreado, ele está com sombra. Mas se você retira a sombra, vem a luz e você vê claramente. Veja, é justamente a tradução da palavra hebraica Rizayon. Rizayon. Rizayon quer dizer visão. Palavra essa que aparece bastante nos profetas, bastante vírgula. Aparece algumas vezes, melhor dizendo, perdão, aparece algumas vezes, principalmente no profeta Yeshayahu, Isaías. Você vai encontrar essa palavra do jeito que está aí, Rizayon, Rizayon, visão. Aparece também no livro do profeta Shimuel, Shimuel Bet, 2 Samuel. Rizayon, visão, ver nitidamente, claramente, sem sombra. Veja, é a tradução para o grego apocalipse. Foi a forma que o tradutor que fez para o grego, para os gregos entenderem o que significa o livro. Retirar a sombra, ou seja, você vê claramente, você tem uma visão clara. O que Yohanan viu foi uma visão clara, não foi uma sombra. O livro de Revelação, o livro de Apocalipse, o livro A Visão, que seria a melhor tradução, Revelação, tudo bem, ok, não tem problema, mas o sentido do livro realmente é visão, ver, ele viu claramente, sem sombra. Isso quer dizer que esse livro não foi feito... O livro não foi feito para
esconder nada. O livro foi feito para revelar as pessoas, mas as pessoas certas, as pessoas que deveriam receber essa visão, essa revelação. Tanto que no livro, Yeshua ordena a ele que não cele as palavras desta profecia. Não cele, porque o tempo está próximo. Ou seja, deixe aberto para que todos possam, todos aqueles que realmente precisam receber, recebam essa profecia. Então, o primeiro passo é esse. O primeiro momento é esse livro, o nome Apocalipse, que é a tradução já do grego, para o grego, não tem nada de assustador, muito pelo contrário. É muito simples. Retirar a sombra, ver claramente, revelar. Em hebraico, Rizayon, visão. Eu gosto muito para que você entenda a palavra Rizayon, eu gosto muito de utilizar o Sod, eu gosto muito de utilizar a Gematria. Então vamos lá. A palavra Rizayon, observe, o Het ele tem valor 8, o Zain tem valor 7, 8 mais 7, 15. O Yud tem valor 10, 15 mais 10, 25. 6 do Vav, 25 mais 6, 31. E o Nun sufixo 50. Nun 50. 31 mais 50, então Rizayon é 81. Valor numérico da palavra Rizayon, visão. A sua raiz é 9, que 8 mais 1 é 9. 9 é uma raiz muito interessante, por quê? Porque é a raiz, por exemplo, de or, luz. Mesma raiz de luz, visão. Você tem que ter luz para você ver. Mesma raiz de luz. Mesma raiz, por exemplo, de Shabbat, Shin Bet Tav. Shin Bet Tav. Shin 300, Bet 2, Tav 400. 702, 7 mais 2, 9. O Shabbat tem a ver com a palavra Rizayon, tem a ver com esse livro. Por quê? Porque o livro se passa no Shabbat, no dia do Eterno, no dia do Senhor, como diz o texto. Qual é o dia? O Shabbat nunca mudou, não. Né? Se alguém mudou aqui na Terra, não foi registrado no céu, porque lá continua e sempre continuará sendo, e no mundo vindouro continuará sendo o Shabat. Não há alteração, foi escrito pelo dedo do Eterno. Quem mudou o sábado para o domingo escreveram com mãos humanas. O dia do Eterno ele escreveu com o dedo dele, Zahor et Yom HaShabbat Lekadisho. Então o dia do Eterno, como revela o livro, como diz o livro, que se passou essa visão no dia do Eterno, é o Shabat. Tem tudo a ver com a palavra Rizayon, mesma raiz. Tem a ver também com a palavra Hesed, graça, 72, o valor numérico. 7 mais 2, 9, 72. Man, o maná, o alimento do Eterno que ele enviou do céu. Man, o maná. Olha que interessante. Mem, 40, Num, 50. 50 mais 40, 90. 9 mais 0, 9. Então a palavra visão tem a ver também com o man. E é exatamente o que significa o livro de Revelação. Foi algo que veio do céu. Não foi algo que Yohanan ele presenciou no dia a dia. Como presenciaram, por exemplo, muitos que escreveram sobre Yeshua. Eles presenciaram aquilo, eles foram testemunhas oculares. Mas no caso de Yohanan, não. Ele testemunhou, ele viu, mas algo que veio do céu. Não algo que aconteceu normalmente na terra. Foi uma inspiração divina. Foi uma visão. E ele viu claramente e escreveu. Algumas palavras em hebraico. Deixa eu apagar aqui esse
esses rabiscos. Algumas palavras em hebraico que tem a ver com a palavra Rizayon. Por exemplo, Eilim tem o mesmo valor numérico. Interessante. Aleph, 1. Yud, 10, 11. 11. Mais 30 do Lamed, 41. Mais 40 do Mem, 81. Mesmo valor numérico. São palavras equivalentes. E o que é Eilim? Eilim. Muito interessante que Eilim é um dos estágios da Teshuvá, um dos estágios do povo entre o Egito e a terra de Canaã, a terra prometida. E o que é que tem em Eilim? 70 palmeiras, que representam as nações da terra, alimentando-se das 12 fontes, que representam, obviamente, as 12 tribos de Israel. Isso tem muito a ver com o livro de Rizayon, de visão, revelação. Porque esse livro é para toda a humanidade. Obviamente que grande parte dele trata justamente do povo de Israel. Grande parte dele trata justamente dos eventos que aconteceram, principalmente no ano 70 da nossa era, como vamos ver. A maioria do livro. Mas existe algo que toda a humanidade pode usufruir e vai afetar toda a humanidade, principalmente os capítulos 20, 21 e 22. Principalmente o momento que trata do juízo, julgamento, da ressurreição, do livro da vida, dos livros que serão abertos. Outra palavra, imla. Imla. Imla vem de meló, quer dizer encher, completar. Essa visão, ela é completa. Ela é completa daquele período que estava vivendo Yohanan até o mundo vindouro. Ela é completa. Todo o livro de Rizayon é completo. Tem toda a história. Não tem a história anterior, obviamente, do princípio, do início. Claro que não. Não tem necessidade. Já está na escritura. O que tem é do momento que vivia Yohanan, aquele instante que ele estava na ilha de Patmos, até o final. Outra palavra que tem a ver, eu não somei, né? Mas vamos lá. Presta atenção. 10 mais 40, 41. Perdão. 10 mais 40, 50. Mais 30, 80. Mais 1, 81. Então, são palavras equivalentes. Outra palavra equivalente, ksé. Ksé. Ksé quer dizer trono. Aparece bastante no livro de Revelação, trono. Ksé, trono. 20 mais 60, 80, mais 1, 81. Equivalente. Que trono é esse? O trono do Eterno. Porque essa visão, Rizayon, veio do trono do Eterno, que passou para Yeshua, que passou para o seu anjo, o seu mensageiro, que entregou a Yohanan, como descreve o início do livro de Revelação. Veio do trono do Eterno. Tudo tem a ver. E por último, mais uma palavra só. Avet. Avet quer dizer empréstimo, penhor. É algo que você empenha, né? Você sabe, um penhor. Você não tem como é uma garantia que você dá que vai ser pago aquela dívida. Que interessante, olha só. 70 mais 2, 72, mais 9, 81. Então, esse penhor é o quê? Essa visão. Uma visão sobre muitos acontecimentos breves daquele período. A maioria do livro de Revelação é isso. E o penhor de algo que acontecerá no futuro. Então você vai ver que a maioria do livro já se cumpriu. O que falta cumprir, que é muito pouco, você deve pensar, bom, se tudo já se cumpriu rigorosamente, literalmente,
Por que não acreditar que o que falta irá se cumprir? É um penhor, é uma garantia. A visão é a garantia, a visão é o penhor. O trono do eterno é a garantia, o trono do eterno é o penhor. Ele, o eterno, que pode sim prometer, que pode sim levantar a sua mão, porque ele é eterno, nunca passará. Muito bem, então você teve uma pequena visão, né? Desculpa o trocadilho, sobre o que significa o livro. É muito importante entender o título do livro. Muito importante você entender. Com ele você vai navegar nas suas águas. Com ele você vai entendê-lo. Com ele você vai compreendê-lo e absorvê-lo. Vamos lá. Próximo. Quem, onde e quando? Quem, onde e quando? Quem escreveu, onde escreveu e quando escreveu? Isso é muito interessante saber, porque há uma discussão muito grande entre muitos grupos, né? Entre muitos grupos religiosos. E nós não vamos entrar nessa, que esse não é o objetivo da Teshuvá Total. Deixa os grupos aí brigarem entre si e nós vamos em águas tranquilas e mostrando o contexto original. Quem escreveu? Há uma controvérsia muito grande. Ninguém tem dúvida que quem escreveu foi Yohanan, porque aparece o nome dele 5 vezes no livro. 5 vezes. Porém, qual Yohanan? Yohanan é um nome muito comum no primeiro século. Qual deles? Bom, nós não temos certeza, mas eu, estudando as palavras de Yohanan, o discípulo de Yeshua, que fica claro que foi ele que escreveu o Evangelho, não tão claro sobre a primeira, segunda e terceira carta, não tão claro, mas eu digo a vocês, há uma grande probabilidade dele ter o mesmo que escreveu o Evangelho, o discípulo de Yeshua, há uma grande probabilidade de ser ele que escreveu o livro de Revelação. Risayon, visão. O único dos discípulos que ficou vivo, o único, porque todos testemunharam com a sua própria vida. O único que ficou vivo, tem que ter um motivo para isso. Por que ele ficaria vivo? Se a morte de todos os discípulos foi um grande testemunho para aquelas pessoas que viviam no primeiro século. Um testemunho tremendo da ressurreição de Yeshua. Porque ao serem colocados, ao serem entregues por todos aqueles que não aceitavam a divulgação de algo como ele ressuscitou dos mortos, ou seja, ele continua vivo. Esse problema que pensaram que acabaram ao executarem Yeshua, agora volta à tona, porque estão dizendo que ele está vivo. Todos que eram presos e levados pelos romanos, principalmente as arenas, Cesareia, Marítima e outros lugares, com uma grande oferta de negarem ali a ressurreição de Yeshua, de negarem que ele está vivo, em troca de saírem ilesos. Todos, sem exceção, morreram dizendo, não posso negar o que vi, o que ouvi. E eu falei com ele hoje, eu ouvi a sua voz hoje. Ele está presente entre nós. Então, o que acontecia é que as pessoas que ficavam sabendo, que viam essas coisas, que viam esse momento, eles, ao invés dessa proclamação que Yeshua está vivo desaparecer, porque aqueles que proclamavam estavam morrendo, muito pelo contrário, se multiplicava. Porque o povo não é bobo, o povo vive. Ninguém vai dar a vida por uma mentira.
Então começou a multiplicar as pessoas que procuravam o testemunho de Yeshua. Yohanan foi o único que ficou vivo, mas com qual propósito? Receber essa visão, receber essa revelação. Mas, se você não acredita no que eu falei, não tem problema. Vou te dar uma prova agora, e é uma prova que ninguém pode negar. É a forma de escrever, a forma de colocar, ou seja, uma marca. Todo escritor tem uma marca, como também todo comunicador tem uma marca, né? Ele sempre repete, ele sempre tem um bordão, né? Vamos dizer assim, ele sempre repete alguma coisa que aí identifica que é aquela pessoa. O escritor, ele tem a sua marca, ele tem a sua forma de escrever. Eu vou mostrar a vocês Yohanan, o discípulo de Yeshua, o mesmo que escreveu o evangelho. Ele tinha uma marca da escrita hebraica muito interessante. A repetição do texto. Ele amou tanto o termo amém, como nós amamos, né? Elohim Melech Neeman, que ele é o único de todos os Ketuvim Natserim, conhecido como Novo Testamento, que repete essa palavra. Repete. No mesmo momento. Amém, amém. Nenhum outro escritor faz isso. Vou mostrar a vocês. Nesse momento. Vou colocar para vocês o Davar. Olha só. Pronto. Aqui vocês estão vendo na tela aí o Davar. E eu busquei. Aparece 165 vezes. Vamos ver novamente. Palavra amém. 165 vezes nos Ketuvim Natserim. Em 136 versículos. Nos 136 versículos aparecem 165 vezes. Ou seja, tem versículo que tem mais de uma vez, obviamente. Você vai ver aqui, ó. Matitiarro, Mateus. Tá vendo? Mateus. O termo amém. Elohim, Melech, Neeman. Tá vendo? A maioria deles falados por Yeshua, e notem, no começo, tá vendo? No começo da frase. Muito interessante. Agora, eu vou fazer uma outra busca para vocês. Deixa eu chegar aqui, todos aqui, olha. Todos, Matitiarro, todos aparecem uma vez só. É fácil de você notar porque o termo amém está com a cor diferente. Eu coloquei com a cor tipo um violeta. Tá vendo? Uma vez só. Marcos agora. Depois a gente vai ver Lucas. Ó, Lucas agora. Lucas. Tá vendo? A maioria das vezes no início. Yeshua gosta de falar no início. Agora, chegamos em Yohanan. Olha aqui, Yohanan. A primeira vez que aparece é Yohanan 1,51. Passarei todos os textos que aparecem para vocês. Olha que interessante. Amém, amém. Só Yohanan utiliza assim. Isso ele aprendeu com Moshe na Torá, que também repete em 2 textos 2 vezes o termo amém. Então ele gostava tanto desse termo que, veja, ele exagera. No bom sentido falando, ele na maioria das vezes duplica. Yohanan 3.3, Yohanan 3.5, Yohanan 3.11, Yohanan 5.19, tá vendo? Amém, amém. Olha só, é uma marca dele, gente. Amém, 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 amém. Nenhum outro escritor do primeiro século faz isso. Nenhum escritor do primeiro século que escreveu os Ketuvim Natserim, que escreveram os escritos nazarenos, conhecidos como Novo Testamento, né? Nenhum deles utiliza como Yohanan. Isso é uma marca dele, gente. Amém, 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 amém. Sabe quantas vezes ele faz isso? 25 vezes. 25 vezes ele repete amém, amém. Isso é uma marca dele. Perceba, Atos, o escritor, que é Lucas, possivelmente Lucas, uma vez só, assim como Shaul, Rachaliah, Romanos, Carta aos Coríntios,
Tá vendo? Uma vez, aos Filipenses, aos Efésios, Gálatas, tudo uma vez só. Termo totalmente judaico. Elohim Meler Neeman. Um acróstico. Olha só, Hebreus, carta Shimon Kefa, 1 Pedro, tá vendo? Segunda. Agora, perceba só, a carta de Yohanan, que muitos atribuem a ele também, e aí é o que eu digo, a linguagem de 1 João, de 2 João, de 3 João, é totalmente diferente da linguagem de revelação, Apocalipse. É totalmente diferente da linguagem do Evangelho de João. Eu, particularmente, não acredito muito que seja o mesmo Yohanan. Aqui eu acho que não é o mesmo. E uma prova disso é que nas cartas, tanto na primeira como na segunda, tá vendo? Ele usa muito pouco o termo amém. Veja, ele só usa o termo amém em 1 João 5:21. Depois ele vai usar na segunda carta uma vez também, 2 João 1:13. E uma vez, tá vendo? Uma vez só, não repete. Não tem a marca dele do Evangelho. É muito diferente. Isso é uma prova inequívoca, gente. E eu vou mostrar a vocês, olha, no livro de Revelação, ele usa o termo amém 2 vezes. Olha aqui. Ele é o único que fez isso no Novo Testamento. O único. Por isso, eu afirmo a vocês, essa é uma grande prova. Essa é uma grande prova. Linguisticamente falando, é uma grande prova. As pessoas têm dúvida, metade acha que é, metade... Eu digo a vocês, balança muito pro lado de ser. Porque essa aqui é realmente uma marca fortíssima de Yohanan, a repetição do amém. Então, 25 vezes que ele escreveu no Evangelho e mais uma vez que ele escreve no livro de Apocalipse, nós temos 26 vezes. Olha que interessante. 26 vezes Yohanan escreve o termo amém, ou seja, o número exato do Eterno. O número de Adonai é 26. Yud, Re, Vav, Re. Bendito seja para sempre o seu glorioso nome, seu reino é eterno. São 26 vezes. Yud 10, Re 5, temos 10, 15. Vav 6, 21. E Re 5, 26. 26 vezes o termo amém aparece repetido. Então, vou passar para vocês. Depois vocês vão dar uma pausa no vídeo, se quiserem conferir. Estão aí todos os textos do Evangelho de Yohanan, João. Todos os textos que aparece a palavra amém repetida. E o texto de Apocalipse é Apocalipse 1, verso 7. Yohanan, ele gostava muito desse termo amém. Tanto que o livro de Risaion, Apocalipse, Revelação, Visão, termina com a palavra amém. Onde ele estava quando escreveu? Na ilha de Patmos. Ilha de Patmos, que pertencia ao Império Romano, obviamente, que enviava pessoas para essa ilha para serem completamente banidas. Era uma ilha de banimento. As pessoas eram banidas. Não era bom matá-las, porque matar uma pessoa dessa causaria mais revolta ainda no povo. Então você bania essa pessoa. Mandava para o esquecimento, mandava para longe, para que não interferisse, porque a morte dela
interferiria bastante no povo, como aconteceu com Yeshua e como aconteceu com seus discípulos. Chegou um momento que era muito melhor banir essas pessoas do que matá-las, para que eles não morressem como mártires e a morte deles causar um efeito contrário. Uma ilha isolada entre a Grécia e a Turquia, mais próximo ainda da Turquia, que hoje pertence à Grécia. O que é que tinha lá nessa ilha? Uma mina de carvão que o Império Romano fazia com que aqueles que estavam ali trabalhassem nessa mina. Não pensa que só existia uma pessoa lá, que Yohanan estava sozinho na ilha. Não, existiam muitas pessoas ali, banidas pelo Império Romano. Talvez muitos judeus ali. Zelotes, por exemplo. Que muitas vezes era melhor bani-los do que matá-los. Porque os seus seguidores estariam sempre esperando que eles voltassem, estariam sempre esperando notícias. Mas se eles fossem mortos, eles tomariam outras posições, vamos dizer assim. Sem dúvida enviado por Nero, o mesmo que mandou matar Shaul. Cruel perseguidor dos seguidores de Yeshua. Nero. Aquele que ainda em vida se intitulou como Deus. Acima de todos os outros existentes, inclusive dos imperadores romanos que se tornavam deuses quando morriam. Ele ainda em vida se intitulou Deus. Ainda em vida exigiu adoração, construir imagens dele, construir estátuas dele, estátuas essas gigantescas que eram impossível transportá-las nos navios e às vezes vinham apenas o seu pé, o seu pé direito, o pé de Nero, que inclusive tem, até hoje está lá em Cesareia Marítima. Vou mostrar para vocês um pouco sobre essa ilha, vocês entenderem o que essa ilha significava, né? Vamos lá. Olha aí a ilha de Patmos hoje. A ilha de Patmos hoje. Patmos. Aqui você vê a palavra em grego embaixo e a palavra em hebraico que aparece no texto em cima. Patmos. Patmos significa a minha morte. Interessante isso, né? Patmos, minha morte. Por quê? Porque era uma ilha para isso, para você morrer ali. Era uma ilha para você ficar lá até a sua morte. Banido, totalmente afastado da sociedade. Patmos, banido. Patmos, minha morte. Olha que linda essa ilha hoje. Tem basicamente 3.000 habitantes, é pequena. Na ilha de Patmos, acredita-se ser uma caverna onde Yohanan recebeu a visão, ou seja, recebeu a revelação para que escrevesse o livro de Apocalipse. Então essa caverna está lá, é uma igreja católica, e as pessoas visitam como possível lugar aonde ele recebeu a visão. Bom, não temos em nenhum lugar do livro de Revelação o termo caverna. Em nenhum lugar fala sobre isso, né? O que eu sei é que nessa ilha, sem dúvida, havia uma mina de carvão, onde eles trabalhavam 6 dias por semana. O Império Romano nunca foi contra os costumes dos povos, nunca. Todos os lugares que o Império Romano dominava, eles não tomavam para si o lugar, não. Eles diziam que eram donos e que os nativos, os que viviam lá, deveriam trabalhar para Roma, pagar impostos. Esse era o grande detalhe do Império Romano. Fazer com que as pessoas interferir na religião das pessoas de forma direta
Eles não viam isso com bons olhos. Eles diziam, o povo tem que viver normalmente, trabalhar normalmente, produzir normalmente, viver normalmente, com uma normalidade, mas pagar os nossos impostos. Então, para que o povo vivesse normalmente, o povo tinha que continuar na sua, entre aspas, religião, nas suas práticas, nos seus costumes. Então, em nenhum lugar você vai ver os romanos diretamente, indiretamente sim, mas diretamente dizer assim, olha, vocês vão mudar o dia de guarda, não é mais o sábado, agora é o domingo. O Império Romano nunca fez isso. Tanto que você lê o Evangelho, você percebe que havia uma naturalidade no dia a dia. Claro, uma revolta pelos romanos sempre cobrar os seus impostos e instalar os seus... a sua cultura, as suas estátuas, os seus estádios, né? As suas corridas de bigas, os seus anfiteatros. Os romanos diziam, ninguém vai interferir na religião de vocês, mas nós vamos colocar aqui as nossas coisas. Então, o povo vivia revoltado com isso, mas os romanos não interferiam. Não diziam, olha, vocês não vão mais circuncidar os filhos. Vocês não vão mais celebrar Shabat, vocês não vão mais celebrar festas. Se você lê o Novo Testamento, você percebe que eles faziam tudo isso normalmente. O povo judeu vivia normalmente. Só que sob o domínio de Roma, tinha que pagar os impostos. Então, por exemplo, Yohanan, ele trabalhava na mina de carvão. Ok. Ele deveria ter quase 60 anos. Ele era mais novo que Yeshua, mais ou menos uns 4 anos. Mas no Shabat ele descansava. Como todo judeu que estivesse lá faria o mesmo. E foi justamente nesse dia que ele recebeu a revelação, a visão. Na entrada dessa caverna, vocês estão vendo aí Yohanan aqui, na pintura. Aqui você vê a mão, possivelmente a mão do anjo, porque no livro de Revelação diz que, literalmente em hebraico, na mão do anjo, né? Yeshua entregou na mão do mensageiro, que é a melhor tradução da palavra malach, mensageiro, entregou na mão do mensageiro a visão para entregar a Yohanan. E aí, olha o detalhe do artista, né? Espetacular, simplesmente espetacular. Ele viu, ele notou isso no livro, e aí ele coloca aqui a mão, justamente, a mão com certeza aqui, a mão do mensageiro, do anjo. Aqui Yohanan, né? E da mão de Yohanan, olha aqui a mão de Yohanan. A mão é muito importante na escritura, né? A mão, principalmente a mão direita, tá vendo a mão direita? É o fazer, é o executar. A mão do anjo, executando a ordem de Yeshua, e a mão de Yohanan, executando o que agora? Passando para um de seus discípulos escreverem. Bom, em Revelação não fala nada disso, mas, segundo a tradição cristã, quem escreveu foi um discípulo seu chamado Procoros, ou Prochoros, como está no texto hebraico. Esse aparece no livro de Atos, se eu não me engano, no capítulo 6, verso 5. Capítulo 6, verso 5. Prochoros, ou Procoros, como muitos dizem. Muito bem. Então essa é a ilha. Olha que interessante, só para a gente continuar e voltar para a introdução. Olha onde fica Patmos. Tá vendo Patmos aqui? Patmos. Isso aqui não é a Grécia. Essa parte de terra aqui é onde hoje é a Turquia. A escritura chama de Togarma. É a Turquia hoje. Veja, é muito interessante notar as 7 cidades que são relatadas no livro de Revelação, como tendo nelas 7 congregações, 7 congregações de pessoas que acreditavam que tinham testemunho de Yeshua.
É muito interessante notar a ordem que aparece no livro de Revelação. E é exatamente a ordem geográfica, gente. Olha só. De Patmos para Éfeso, ou Éfesos, Esmirna, Pérgamo ou Párgamos, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiquia, ou Laodiceia. Tá vendo? É exatamente a ordem geográfica. Por quê? Porque de Patmos foi para Éfesos, que deveria fazer uma cópia e enviar para Esmirna, fazer uma cópia e enviar para Pérgamo, fazer uma cópia e enviar para Tiatira, para Sardes, Filadélfia e Laodiceia. É a ordem exata que está no livro de Revelação. É impressionante. Então não é à toa que aparece, é porque geograficamente ela é exatamente assim. Bom, já vimos aonde realmente ele estava quando se passou a visão, a ilha de Patmos, não há dúvida disso. Agora o que temos que responder é: quando isso realmente aconteceu? Quando isso aconteceu? Quando isso realmente aconteceu? Bom, temos certeza, não há dúvida alguma, que quando isso aconteceu, o templo ainda estava em Jerusalém e ele ainda estava de pé. Porque aparece no livro de Revelação. Vou mostrar a vocês mais na frente, a gente vai estudar. Já estou adiantando para vocês que quando se passa Risaion, quando se tem a visão, o templo ainda estava de pé. Isso quer dizer que é antes do ano 70. Não há dúvida alguma que o templo foi destruído no ano 70 da nossa era. Não há dúvida. Temos provas arqueológicas. Mas são dezenas de provas arqueológicas. O templo ainda estava em pé em Jerusalém. E é profetizado o tempo de 42 meses. É incrível, gente. 3 anos e meio da revolta dos judeus até a destruição do templo. 3 anos e meio de angústia. Da metade do ano 66. Né? Foi justamente após Pessah que começou a revolta dos judeus. Por causa de quem? De Nero. Isso vai ficar um pouco na frente, quando chegarmos no capítulo, eu vou explicar a vocês detalhadamente, historicamente. Infelizmente, muita gente vai ficar um pouco decepcionado com o livro de Revelação, porque imagina que tudo que se passa em Revelação é para o seu tempo. Gente, desculpa, mas o que mais aparece no livro de Revelação é a palavra breve, agora, vai acontecer agora. E não há como negar os fatos históricos. Não há como negar. Não há como negar quando você lê o livro de Matitiarro, Mateus, capítulo 24, discurso de Yeshua, que é um mini revelação, um mini apocalipse. O que está em Mateus 24 se cumpriu literalmente no ano 70, entre o ano 66 e o ano 70, gente. Isso também nós vamos falar um pouco mais na frente. É algo histórico. Quando Yeshua fala, não passará essa geração. É óbvio, isso aconteceu literalmente. Não passou aquela geração realmente. Tudo aconteceu, até a destruição do templo. Fujam para as montanhas. Quando tudo isso começar, quando vocês verem essas coisas, rumores de guerras, não está falando das guerras que aconteceram, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, está falando das guerras lá em Jerusalém. Ele vai falar isso para aqueles que estavam ouvindo ali, coisas que vão acontecer 2000 anos depois? Não, claro que não. Quando isso acontece, o Eterno diz, cele essa profecia, isso é para o tempo do fim, como falou para Daniel, ok? Mas Yeshua falou para aquele, disse, não passará essa geração.
Quando vocês ouvirem isso, fujam. Isso causou a ruptura entre os judeus que não acreditavam em Yeshua e os judeus que acreditavam em Yeshua como Mashiach, que conviviam pacificamente nas sinagogas, que celebravam festas juntos, que se sentavam no Shabat juntos, como descreve o livro de Atos. Mas após a destruição, quando viram que os discípulos de Yeshua fugiram, houve uma ruptura muito grande. Isso também vamos falar mais na frente. 3 anos e meio. É algo impressionante. Aconteceu literalmente. Nas sinagogas, olha só. Nas sinagogas ainda conviviam crentes em Yeshua e os que não acreditavam nele. Isso está descrito no livro de Atos e também está descrito aí no livro de Revelação, que fala claramente daqueles que viviam na sinagoga a serviço de Satã. É uma tradução terrível desse texto, quando colocam sinagoga de Satanás, falando contra os judeus. Gente, a tradução do texto é perversa, é horrível. É claro que tem o problema de quando se traduz do hebraico para o grego, que há realmente perde alguma coisa, mas cá entre nós, vocês vão ver claramente quando traduzirmos. Não tem nada a ver o que está nas traduções bíblicas. Em detalhes, o livro deixa claro ser o imperador Nero, a criatura. Vamos ver que é criatura e não besta. Ocorreu entre o ano 64 e com certeza antes do ano 68, porque Nero ainda não tinha morrido, ele morre no ano 68. Com toda certeza. É descrito em detalhes, inclusive, a morte de Nero e que aquele que assumiria no lugar de Nero morreria logo depois. É impressionante. Rapidamente, só para a gente finalizar, desmistificando os personagens do livro. O primeiro, Ezrim ve Arba'a Zekenim, os 24 anciãos, que as pessoas ficam, quem são os 24 anciãos? Quem são os 24? Quem são os 24 anciãos? Quem são eles? Vamos ver no livro. Arba Hayot, os 4 seres viventes, ou as 4 criaturas, porque a palavra Hayá quer dizer criatura, animal selvagem, besta fera, ou ser vivente, Arba Hayot. Outro personagem que, gente, olha que absurdo, o grande dragão, não tem essa palavra no livro, no contexto original. Tanin Gadol, um grande crocodilo. Tem nada a ver com... Olha como fica diferente um grande crocodilo, como aparece no livro de Gênesis. Eu criei os grandes crocodilos. Tanin é crocodilo, sempre foi em hebraico e é até hoje. Tanin Gadol, um grande crocodilo. Não um grande dragão. E o principal personagem do livro, que é bem místico, chamado a besta. Que absurdo! Ha-Hayá, a criatura, ou o ser vivente. Palavra utilizada no livro de Gênesis para os animais selvagens que foram criados. Ou seja, as bestas feras. É claro que no português antigo, besta fera era como se chamavam os animais selvagens. Então, Hayá, um animal selvagem. Eu escolhi a criatura para ficar no meio termo. Pronto. A criatura é uma criatura, é um animal selvagem, é uma besta fera. Vocês vão ver quem é esse personagem. Yohanan, ele, claro, não podia escrever o nome dele. Não podia escrever o nome dele, porque senão ele morreria. Se pegassem e visse o nome dele lá, ele morreria. Mas ele colocou num código que qualquer um que tivesse a pequena noção de hebraico, como vocês, que tivesse um mínimo de noção de gemátria,
poderia facilmente saber de quem ele estava falando. Quem era essa criatura? Quem era esse animal selvagem? Yohanan. Alguns personagens desse livro. Yohanan, Yeshua. Yeshua aparece 16 vezes, Yohanan aparece 5. Olha o nome do Eterno. Coloquei aqui o nome do Eterno. As 4 consoantes aparecem 15 vezes no livro de Revelação. O termo Adonai, Adonai, o termo Adonai mesmo. Adonai, Aleph, Dalet, Nun e Yud. Adonai aparece 2 vezes. 7 congregações, aquelas que eu acabei mencionando para vocês. Na verdade, elas não têm nome, gente. São ajuntamentos de pessoas que viviam naquelas cidades. São cidades que existem até hoje lá na Turquia. Até hoje. Não é o nome da congregação, nada disso. É a cidade que eles viviam. A cidade que esses discípulos, que esses seguidores viviam. Aparece bastante o termo mensageiro ou mensageiros, malach ou malachim, anjos que as pessoas utilizam. Eu traduzi todos por mensageiro, que é a tradução correta, e coloquei um colchete com a palavra anjo ou anjos, para facilitar para vocês. Reis da terra, moradores da terra, Ha-Hayá, a criatura, Ha-Tanim, o crocodilo, Ha-Ishá, a mulher, Ha-Zoná, a prostituta, que aparece 4 vezes, o crocodilo aparece 13 vezes, a criatura é o termo que mais aparece no livro de Revelação, 35 vezes, Ha-Hayá, a criatura, que é justamente vamos dizer assim, por muitos capítulos ele é colocado e citado várias vezes, porque era justamente ele quem mais amedrontava os seguidores de Yeshua no primeiro século. 4 seres viventes, 24 anciãos, 10 reis, a noiva do Cordeiro. Quem é a noiva do Cordeiro? Quem é ela? O Cordeiro, quem é o Cordeiro? Quem é a Nova Jerusalém? Os livros abertos, o livro da vida, a árvore da vida, as 12 tribos de Israel, os 12 discípulos, segunda morte. E olha isso aqui. Teená, figo, a única fruta que aparece na criação. O figo é a única fruta que aparece na criação, como também é a única fruta que aparece no último livro, no livro de Revelação. A Bíblia começa com figo, citando figo, e termina citando figo. A Bíblia começa citando o único animal da criação citado, o nome do animal citado na criação. O único é o crocodilo, o único. Os outros são citados genericamente, aves, animais rastejantes, mas crocodilo é o único citado no livro de Gênesis, como também o figo é o único citado no livro de Gênesis e é repetido aqui no final no livro de Revelação. Interessante isso. As 2 testemunhas, quem são elas? Os 144 mil. Tudo isso nós vamos ver ao decorrer do estudo do livro de Apocalipse, de Revelação. Risayon, visão. Maravilhoso. Faltou aí, eu botei tribos de Israel, mas também tem Israel, aparece 3 vezes. Jerusalém aparece 3 vezes também. Mais de 2/3 de Apocalipse é do Tanar. Mais de 2/3, ou seja, mais de 66% das partes de Apocalipse são trechos do Tanar. Torá, todos os livros são citados. Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Profetas. Yeshayahu, Isaías, Irmeiahu, Jeremias, Yehezkel, Ezequiel, Amós, Hoshea, Oséias, Zechariah, Zacarias. Os principais são esses aí que aparecem no livro de Revelação. Os escritos, os Ketuvim, Tehilim, Daniel, Nehemiá
e Divrei Hayamim Bet, segunda Crônicas. O principal é Daniel. Daniel é o que mais aparece no livro de Revelação. Então você vê que Torá, profetas e escritos estão fortemente no livro de Revelação. Não há o que temer do livro de Revelação. Porque 66% dele já está na Escritura Sagrada. Já está na Torá, já está nos profetas, já está nos escritos. Isso dá para esse livro um forte, olha só, um forte, mas forte mesmo. As pessoas têm que dar valor a esse livro. Por quê? Porque a Escritura Sagrada está nele. Um grande respaldo, eu quis dizer. Um forte respaldo. Só não saiu a palavra. Um forte respaldo. Ela é toda baseada na Escritura. Vocês vão ver, é um livro para Teshuvá. É um livro para quem está em Teshuvá. É claro que a maioria dele não é para o nosso tempo. A maioria dele já se cumpriu. Principalmente no ano 70. Mas não todo, muito pelo contrário. O final dele, que são, para mim, na minha opinião, os principais capítulos, 20, 21 e 22, é inteiramente para nós. Para o futuro. Para toda a humanidade, englobando todos. Eu sei que muita gente quer que o livro de Revelação seja para os nossos dias, que a maioria dele, que todo ele que seja, mas não é assim que funciona. Claro que dentro de tudo que já aconteceu do livro de Revelação, sempre extrairemos ensinamentos. É isso que a Teshuvá faz. É isso que a Teshuvá leva para vocês. Extrair ensinamentos. Extrair informações. Ensinamentos para o nosso dia a dia. Mesmo de algo que já aconteceu. A mensagem do livro é incrível. O final do livro é incrível. Vale a pena. É para o povo da Teshuvá. Próximo shiur, próxima aula, próximo estudo, iniciaremos a partir do capítulo 1, palavra por palavra. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Um beijo para todos vocês. Baruch Hashem. Até a próxima. That's
That's